Prezados, saudações. Vamos falar hoje sobre ideia do produto, que já falamos anteriormente, agora com foco em viabilidade mínima, como tornar viável a questão do produto. Então, nós desenvolvemos a ideia inicial partindo de um problema, identificando um problema, a partir desse problema, buscando uma solução e para essa solução, né, a partir dessa solução, desenvolvemos um produto. A grande pergunta agora é viável essa solução? É viável esse produto? Vejamos. Então, são vários itens que nós vamos pensar aqui em termos de viabilidade. A viabilidade vai depender de uma série de itens do custo e então da questão de mercado e de faturamento, né, viabilidade de produção, viabilidade de engenharia. Então começamos pela questão do custo, a questão financeira, né? Pensando ali qual o custo que nós vamos ter para o espaço que vai ser alugado para produção, comercialização, que custo é esse? Depois, custo de pessoal. É importante pensar em salários mais os encargos. Então, é outro custo a ser computado. Outro ponto, né? Em que o seu produto ou solução se diferencia do que já existe por aí? Qual é a inovação que você vai levar para desenvolver essa solução? Essa inovação, o quanto ela vai demandar de pesquisa e desenvolvimento? Uma ideia para chegar a um produto, por muitas vezes, depende de soluções de engenharia ou de testes do produto em termos de confiabilidade, durabilidade e outras características do produto, né? E existe um investimento de tempo e recursos financeiros e outros recursos, né? Pessoal, eh, equipamentos, materiais, enfim, tudo isso envolve investimento. Então, quanto será investido em máquinas e equipamentos não só para a produção, mas também para pesquisa e desenvolvimento? Você vai alugar um espaço, mas também existe a necessidade de investir em adaptações dessa instalação. Então, toda a estrutura, toda a infraestrutura de redes lógicas, por exemplo, né, de internet, de hidráulica, de elétrica, dependendo do tipo de instalação, dependendo do tipo de área que você vai trabalhar, você vai precisar de outras instalações, outras adaptações, iluminação, é, ar comprimido, uh, né, instalações de saúde dependem de outras questões sanitárias e técnicas específicas que exigem adaptação e essas adaptações, por vezes, são caras, não podem ser subestimadas, tá? Então, mais uma vez, qual mercado, quem nós vamos atender e qual segmento, qual o posicionamento do produto. Então nós temos a questão da logística que nós vamos ter, de buscar o insumo ou de como esse insumo será entregue, né? Da produção e da distribuição desse produto. Algumas vezes o custo logístico é um fator impeditivo em termos de custo, em termos de complexidade. Então, é importante que a viabilidade tanto operacional quanto financeira seja considerada já desde o início, para evitar que você chegue lá à frente, mais à frente, você descubra que essa tua ideia de produto ela possui alguma inviabilidade, ok? Então, para referência inicial, a grosso modo, custo do como é que se calcula esse custo logístico? Você vai os fatores principais são o peso, o volume e o valor do produto em função do seguro. Porque quando você tem um item de alto valor, quanto mais alto o valor, maior o seguro do frete, do deslocamento, maior o custo logístico também. Então, novamente, a pergunta se será viável, né? Aspecto produtivo. A produção em si, ela é minimamente viável? Você tem disponibilidade do insumo? O insumo que você vai utilizar, ele possui alguma regulamentação? Necessita de alguma autorização para isso? Por exemplo, químicos que vão na fórmula do seu produto,
componentes, esse componente ele é fabricado no Brasil ou no estado de onde ele vem, é importado, se for importado implica em riscos diferentes que podem viabilizar sua produção, dependendo de taxa cambial, né, variação das moedas estrangeiras, o dólar, não só da moeda, da relação do real com o dólar, mas dependendo China, por exemplo, da variação do câmbio entre a moeda chinesa, o dólar e o real, existe uma complexidade nisso, então são todos riscos a serem considerados. Outro aspecto é a disponibilidade de profissionais que precisarão atuar, seja em tempo integral ou seja pelo menos em contratação de projetos, né? Você, dependendo da sua área, você vai precisar de engenheiros, de pessoal técnico na sua área. Então, existe a disponibilidade, vai ser viável isso? Qual o tempo de maturação do seu produto? Então, tem produtos que você vai lá, pega o insumo, monta e é o tempo da produção. Existem outros produtos que eles precisam de um tempo de maturação, né? Isso é muito comum em bebidas. A cerveja ela tem prazos de maturação. É, o uísque é o maior exemplo, né? Você compra um uísque 8 anos, ele é 8 anos envelhecido. Então, pensa na questão do capital de giro necessário para você manter o espaço, né, de envelhecimento desse produto, do amadurecimento desse produto. Então, tudo isso é custo. Então, tudo isso afeta a viabilidade. O valor cobrado pelo produto, o faturamento, ele é alto, mas o custo para se chegar lá é muito grande também. Então, isso levanta a questão, qual é o custo de estoque desse produto? Então, quais são os riscos de falta ou desabastecimento do insumo? Outro ponto de viabilidade também. Você pode ter uma viabilidade temporária e de repente se ver numa situação em que o seu negócio se torna inviável, o teu produto se torna inviável em função de sazonalidade ou de desabastecimento por qualquer fator. Quais são os fatores de risco dos teus insumos? Então, o custo desses insumos, eles são minimamente viáveis? Por exemplo, você trabalha com ouro, platina, cobre, né? Em eletrônicos você tem esses metais que são caros. O preço de venda do teu produto para o teu mercado, para o teu segmento de mercado, para o teu público-alvo que tem o problema e vai buscar a solução nesse produto, ele vai pagar o suficiente para bancar esses custos? Então é importante lembrar que é, o preço vezes a quantidade que você imagina que você está projetando que vai vender, ele vai gerar o teu faturamento. E esse faturamento ele tem que ser o suficiente para cobrir os custos. E lembre-se que existe o custo de comercialização, além de toda a questão logística, toda a questão interna de custos de produção, salário de pessoal, os encargos, todos esses custos ainda você vai ter o custo comercial. Comercialização própria é um outro negócio já que você vai ter que verticalizar o teu projeto e ele também vai encarecer. Então, tudo isso, esse custo de comercialização, ou se você vai incorporar no seu projeto ou na sua empresa a comercialização, tudo isso são custos e a comercialização varia bastante, mas em média você vai considerar aí 50%. Então, existe uma tendência de que em produtos que o valor seja muito maior, de alto valor agregado, talvez você tenha uma proporção de comercialização um pouco menor. Então, um automóvel, que é um veículo, né, é um produto com valor unitário muito alto, a proporção é um pouco menor da comercialização, ainda sendo bastante significativa, né? Então, varia bastante de produto a produto, de automóvel para automóvel, dependendo do modelo mais básico, a margem é menor, por ser mais barato também, em produtos mais mais de valor agregado maior, mais sofisticados e, portanto, mais caros, também a margem de comercialização varia. Então, tem características de mercado para mercado, tem uma série de fatores a considerar, mas se você tem um produto que o custo, que o valor dele para a venda, para o público final é um valor baixo,
esse produto ele vai ter um custo de comercialização mais elevado. Então você precisa considerar isso, né? E esse é um dos pontos que afeta muito a viabilidade de um produto, ok? Porque nesses casos você vai acabar descobrindo no mercado que o faturamento pode ser que não cubra o custo, ok? Então, alguns pontos chaves: volume de mercado, qual a taxa de ocupação, por exemplo, em situações como bares, restaurantes, que você precisa que tenha uma certa quantidade de pessoas consumindo, qual é a taxa de ocupação que você precisa ter desse espaço, ou de ocupação, né, de produção, com alta escala de produção, num contexto fabril, né, que você precisa ter para você manter ali o seu ponto de equilíbrio, que é quando o seu faturamento está batendo com o seu custo, lembrando que esse não é o objetivo é passar bastante do custo, né? Então, a pergunta é, faturamento cobre o custo? E tem margem além disso, né? Importante também lembrar da remuneração própria. Se você vai trabalhar no seu negócio, você tem que se enquadrar numa das atividades a serem executadas, a parte de administração, a parte de engenharia, a parte de atendimento ao público e assim vai, dependendo do negócio, você precisa mapear todas as áreas que vão, né, da empresa. Se a empresa já existe, é um novo produto, é uma situação, você já tem alguns cálculos. Se você vai desenvolver o empreendimento em volta desse produto, você precisa pensar em todas essas posições e precisa pensar que todas essas posições precisam ser remuneradas, e para que seja uma atividade empresarial ainda necessita margem de lucro após todos esses custos. Então, esses são os principais elementos que nós destacamos em termos de viabilidade, lembrando que o desenvolvimento de produto ele passa por ciclos, não é algo tão linear, é algo mais em espiral, e você vai passar por essas atividades é, mais de uma vez. Ao produto, né, é a grande chave aí. Depois vem também a questão de pessoas, que é outro ponto chave. Todos os outros pontos serão importantes, mas se você não parte de um produto inovador, um produto com valor agregado, um produto que não é apenas uma imitação, o que não é bom para ninguém, você precisa ter um produto que seja diferenciado no mercado. Então, nesse sentido, é só o começo, né? É só o começo. E ficamos por aqui, então, no vídeo de hoje. Até mais.